Então, eu estive como presidente do Poder Legislativo no ano de 2005, o ano que Marel completou o seu cinquentenário. Foi um período bastante importante, porque recentemente houve a reforma de todo o regimento interno. Então, tratava-se de uma fase de adaptação também aos legisladores que estavam reeleitos para aquela legislatura e também para os novos que, então, já pegaram todo um regimento novo. Foi bastante desafiador, uma vez que, sendo a única mulher eleita naquele período, já no primeiro ano assumir a presidência da Casa Legislativa, contei com a compreensão e colaboração dos colegas vereadores, e foi um período bem importante, porque administrar o parlamento me deu o conhecimento necessário para depois exercer a atividade parlamentar, né? Naquele momento de bastante conhecimento, como falava, foi importante a implantação de alguns projetos novos, com o objetivo de aproximar a comunidade desta que é a Casa do Povo. Me recordo que, além das sessões serem transmitidas via rádio, através de um processo licitatório, naquela época a gente ainda não estava, né, com as redes sociais, como o YouTube, onde hoje são transmitidas essas sessões plenárias. Naquele momento, então, eram transmitidas via rádio local. Nós tínhamos um programa semanal chamado Rádio Câmara, onde era, além do relato que era feito semanalmente dos projetos, havia a participação do vereador falando um pouquinho do seu trabalho e também aproximando da comunidade que o representava, no sentido de fazer uma prestação de contas dentro do princípio da publicidade. Um projeto também que, para mim, foi bastante caro, que uma vez por mês realizávamos aqui na sessão, no plenário, melhor dizendo, o Cultura na Câmara, onde se destacava talentos locais e a comunidade podia participar. Então, era uma noite cultural, digamos assim, num ambiente não tão grande como a Casa da Cultura, que depois foi inaugurada posteriormente, mas num ambiente acolhedor também para promover a cultura. No que tange a projetos da mesa diretora naquele período, me recordo que se estabeleceu o uso do papel reciclado, né, nos documentos oficiais, também a utilização de uniforme aos servidores para padronizar também o atendimento, dentre outras de gestão administrativa, mas com um grande enfoque sempre foi de aproximar o parlamento da comunidade local, para que as pessoas, muitas pessoas até hoje, se você questionar, nunca estiveram acompanhando uma sessão. Então, disponibilizar mecanismos para que presencialmente, mesmo virtualmente, as pessoas saibam do trabalho do vereador, considero de suma importância. Outra questão positiva do ano de 2005 é que, pela primeira vez, realizamos no Parlamento Municipal uma sessão solene comemorativa ao Dia da Mulher. Posteriormente, a Câmara de Vereadores aprovou, então, a criação da distinção honorífica Troféu Angelina Rodrigueri, que até então não existia, mas foi naquele ano, em 2005, que, verificando o número de mulheres que haviam sido homenageadas por esse município, em 50 anos percebemos que apenas uma mulher havia recebido tal distinção, que foi Gilda Fialho. Então, aproveitando essa pesquisa e esse número pequeno, no meu ponto de vista, em 50 anos, várias mulheres ajudaram a construir essa sociedade, que se realizou naquele ano uma sessão comemorativa especial, que foi importante para que posteriormente o vereador apresentasse esse título. Atualmente, todos os anos, 3 mulheres são homenageadas pelo Parlamento Municipal. E também, no que tange a questão de gênero, a representatividade feminina, criamos a Galeria das Ex-Vereadoras. Então, nós já tínhamos a galeria da presidência da casa, né, que está aqui na parede, e a partir daí, então, para que também as mulheres que não passassem por essa experiência de ser presidente, ter
o seu retrato eternizado nas paredes da história de Marau também pudesse ser reconhecida pela sua atuação parlamentar. Destaco porque sou mulher e acredito também na participação das mulheres nesse processo todo. Obrigada. Inicialmente, acredito pelo fato de ter sido o primeiro mandato, né, já na presidência, num ano importante para Marau, que era o cinquentenário, talvez trouxe algumas dificuldades iniciais, o que é natural, né? Ser jovem, estar no primeiro mandato, e também tem essa coisa, às vezes, de você ser mulher. Vamos ver como ela se sai, se ela vai dar conta do recado. Então, depois das sessões plenárias, às vezes a gente até brincava, né, que surgia alguma dúvida de ordem de interpretação legal, regimental. Evidente que no início a gente precisava, sim, interromper as sessões, consultar jurídico, porque haviam questões de ordem legal a serem analisadas antes de tomar a decisão. Mas eu sempre agi com muita humildade nesse sentido. A gente não nasce sabendo as coisas, é importante que se tenha predisposição para aprender. E talvez não tenha sido o maior desafio, mas um deles, sim, foi nesse sentido. Depois, evidentemente, que cumprir toda uma direção do legislativo em observância a toda a legislação, o julgamento das contas submetido à aprovação do Tribunal de Contas, que naquela época fazia as visitas e auditorias de forma presencial, hoje mudou bastante, né, para o mundo digital, para que a gente pudesse atender realmente o interesse público, a fiscalização dos atos do Executivo, demandar situações que a comunidade nos trazia na condição de parlamentar, e por óbvio que como presidente você não pode representar só a tua vontade, mas de um parlamento, independente das diferenças que eventualmente aqui existiam de ordem político-partidária. No momento em que se defendia o parlamento, todos tinham que ter uma unidade. Então, nem sempre foi fácil construir este momento de unidade, mas na defesa do trabalho do poder legislativo sempre foi feita com muita disciplina, com muito afinco, uma vez que não há uma democracia sem um parlamento forte. Então, é evidente que foram surgindo outros desafios e que, com a colaboração de todos, foi possível se enfrentá-los, né, com a devida sabedoria. Momentos mais polêmicos no plenário, de discussão no campo das ideias, às vezes um pouco de dificuldade de conter os ânimos, mas acho que a gente conseguiu dar conta do recado nesse período, sim. Era um período em que nós tínhamos discussões bastante intensas no plenário. A questão político-partidária se fazia bem, o embate era bem acalorado, digamos assim, mas me recordo que sem ir para a esfera pessoal, e isso destaco como importante, havia um respeito recíproco à opinião de cada um, à sua defesa. Destaco aqui, e como não fazê-lo, dois grandes parlamentares do período em que presidi, Antônio Borella de Conto, pelo, então, na época ainda, PMDB, e Lencaster Foreste, pelo PP, né? Dois grandes oradores e que, por vezes, não foram poucas, né? Sim, discutiram bastante, mas sempre com respeito à pessoa, o parlamentar e o seu ponto de vista. A questão de situação e oposição em Marau sempre foi muito forte. E naquele período não foi diferente. E enquanto vereadora, presidente, mas eleita como vereadora de situação, a gente também enfrentou alguns encaminhamentos nesse sentido, né? Porque o presidente, ele se despia um pouco da roupa de parlamentar para administrar o processo. Então, é evidente que quando havia a necessidade de fazer uma defesa de um projeto,
não era a presidente que estava fazendo a defesa, era a vereadora, então por isso que até hoje você passa a condução dos trabalhos momentaneamente para o vice-presidente para poder fazer essa participação. E sem repetir muito, sim, era forte, se vivia um momento muito presente eram 9 vereadores, nós tínhamos 5 vereadores, não, 6 da base, que eram compostos por 3 do MDB, 1 do PT e 1 do PDT, e 3 vereadores, então, de oposição, que era o PP. Essa era a composição naquela época, e eram aqui que se desenvolviam os grandes debates. E destaco que, sim, havia uma intensidade, mas havia também o respeito, e eu acho que isso é importante até trazer para os dias atuais, onde nem sempre ocorre isso com a frequência que se desejaria para uma democracia. Em 2006, não mais presidente, então, desenvolvi atividade parlamentar, né? O fato de ter passado pela presidência me deu bastante experiência, conhecimento e segurança necessário para depois, sim, então, atuar nos 3 anos restantes do mandato como uma vereadora que trouxe algumas iniciativas a partir também muito da oitiva do que as pessoas, a comunidade trazia para nós. Foi uma experiência bastante importante para a minha caminhada política. Posteriormente, sem entrar no mérito de projetos e demandas, só fazendo um relato, me candidatei à reeleição, não tendo obtido êxito por poucos votos, e daquele momento em diante, então, eu passei a atuar como chefe de gabinete do Poder Executivo, na época do então prefeito, hoje deputado Vilmar Zanquim. Lá permaneci até o ano de 2012. Posteriormente, em 2013, voltei para a Casa Legislativa numa outra experiência como assessora parlamentar da bancada do MDB, e permaneci por volta de um ano e alguns meses aqui. Posteriormente, saí do Legislativo Municipal para acompanhar o candidato a deputado, na época, Vilmar Zanquim, né? Então, acompanhamos todo o trabalho de encaminhamento daquela campanha, todo o ano de 2015. A campanha logrou êxito, tendo assumido uma cadeira no Parlamento Gaúcho. Lá eu permaneci todo o ano de 2015, não, foi 14 a eleição, perdão, 2015 até junho de 2016, permaneci na Assembleia e posteriormente, então, retornei a Amaral para auxiliar no processo da campanha do atual prefeito Yura Kurtz e aqui permaneci. Né, nos 2 mandatos, na condição de chefe de gabinete, por várias ocasiões tendo assumido interinamente algumas pastas em licenças, férias e impedimentos dos secretários, e é onde eu permaneço até os dias atuais, e também respondo pela presidência do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, diretório local. Além disso, também represento o Poder Executivo Municipal na Comissão do Gemelad. Eu tenho muito apreço por esse trabalho que nós temos no Gemelad, então faço essa interlocução e também respondo pela defesa civil do município. Um pouquinho, de modo resumido, assim, essa trajetória de 2005 para cá. A rotina de um chefe de gabinete é bastante intensa, né? Se deve estar à disposição da estrutura administrativa, do prefeito, dos secretários e da comunidade. A responsabilidade de fazer essa interlocução com as entidades, da comunidade com uma secretaria, entre secretarias, para que os trabalhos aconteçam sempre que necessário, de representação do prefeito, do vice, em eventos, agendas internas ou até mesmo externas. E a gente faz muito o atendimento presencial e também, hoje em dia, com a tecnologia, tem muitos atendimentos que ocorrem de modo virtual, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, onde as pessoas da comunidade nos demandam
por ajuda, alguma orientação, assinalam algum problema, que a gente também acompanha e monitora como esses processos eles andam dentro do Poder Executivo até que haja uma resposta, seja positiva, seja negativa, com as devidas justificativas, né? Então, o papel, ele tem muito essa interlocução, eu acho que definiria bem, entre as demais entidades, o próprio Poder Legislativo, o Poder Executivo, não, o Judiciário, e essa interlocução com a comunidade. Então, o expediente, por lei, iniciaria às 7h30 até às 11h30, da 1 às 5, mas a nossa agenda sempre se estende além disso, em razão também dos eventos que acontecem no período da noite, nos finais de semana, como acontece com os secretariados, de maneira geral, que representa o Poder Executivo nessas programações, sejam elas sociais, sejam de outras entidades, para justamente se fazer presente, representar, estar perto das pessoas e compreender o que elas necessitam na sua rotina, no seu dia a dia. O desenvolvimento econômico, social do nosso município, no meu ponto de vista, está muito relacionado a essa vocação empreendedora da nossa comunidade. E esses números refletem o esforço, o talento e o trabalho não apenas de dessa ou da gestão municipal do período em que eu fui presidente. Sim, importante pelo desenvolvimento de políticas públicas, mas muito mais pela iniciativa vocacionada, como eu disse, para o desenvolvimento da comunidade, das grandes empresas, das micro e pequenas empresas, aquelas empresas familiares que, através do seu trabalho, vão impulsionando a nossa economia, gerando emprego, desenvolvimento, renda, e claro que isso vai refletir lá nos indicadores sociais, né? E eu considero que o trabalho é uma das questões mais essenciais, se não a mais, para a dignidade da pessoa humana, uma vez que ela, tendo trabalho, vai ter a sua renda, não vai precisar estar demandando tanto por serviços e situações do Poder Executivo. Me refiro aqui, por exemplo, a uma assistência social, a um apoio à alimentação, a um auxílio funeral, a um tratamento de saúde que a gente sabe que, se está na lista básica, é direito de todos, não só os que não têm renda, eventualmente, mas não tendo lá na lista básica, a pessoa que trabalha tem o seu dinheirinho e vai ter condições de fazer frente àquilo sem estar precisando pedir ajuda do Estado, do município. Então, me parece que esse é o primeiro elo que mola propulsora do nosso desenvolvimento. E uma outra situação que também está refletida através das nossas lideranças políticas e de entidades é muito me compreenda, do quanto as pessoas, quando são chamadas ou provocadas para auxiliar em algo, elas se predispõem a colaborar. Então, há uma construção toda que os nossos líderes propõem algo que é importante para o município, convocam a comunidade, as suas associações, as suas representações, segmentos, as pessoas compreendem que aquilo é bom e dão o máximo de si para fazer que aquele projeto, aquela iniciativa se torne real no município. Essas duas coisas, principalmente, com o apoio através de incentivos e políticas públicas do município, muito também por essa provocação e essa vocação, que, no meu ponto de vista, são segredos do sucesso de Marau. Desejo grande de continuar vendo Marau em manchetes positivas, de evolução, de progresso, de desenvolvimento, tanto no aspecto social quanto econômico, como comentamos anteriormente, e ganhando cada vez mais esse lugar de destaque. E eu acredito muito que isso ocorra pela trajetória que temos até aqui. Ao completar 69 anos, temos vários indicadores, vários reconhecimentos a nível
estadual e até nacional, que se continuarmos trilhando por esse caminho de desenvolvimento, a nossa comunidade continuando a empreender, a gerar emprego, renda, cuidarmos da questão social, e aí a preocupação sempre é com a saúde, com a segurança, com as drogas de modo especial. Marau, sendo uma cidade educadora, educação como pilar básico, vislumbro um futuro muito positivo para a nossa cidade, nessa trajetória realmente de buscar fazer junto, de ter as divergências, mas respeitar a opinião do outro, de poder sentar e construir alternativas juntos, mesmo com aqueles que pensam diferente, e uma vez que a decisão está tomada, a gente poder respeitá-la, sem fazer aquele trabalho de bastidor contra, porque com isso quem ganha somos todos nós. São as políticas públicas, são os serviços e é a comunidade. Imaginar que, independente de prefeito ou de partido, tudo que for bom para Marau, junto com essa força propulsora da economia, é bom para todos e a gente tem que defender, porque afinal de todos, apesar de qualquer divergência ou diferença, todos nós somos Marau.